A gente já parou para pensar na jornada invisível por trás de tudo que se consome? Pois é, existe uma máquina gigantesca e super complexa, uma verdadeira orquestra logística, que faz o mundo girar. Hoje, a gente vai abrir o capô e desmontar o motor principal dessa máquina, a gestão de transportes. Sabe aquela encomenda que chega na porta de casa voando? Então, isso não é mágica não, hein? É o resultado de uma ciência bem precisa chamada logística. E lá no coração de tudo isso, tá ela, a gestão de transportes, a arte e a ciência de mover as coisas de forma eficiente. E para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, só o setor de transporte, sozinho, movimenta 15% de toda a economia do Brasil. É muita coisa. Dá para dizer que em cada R$ 7 gerados no país está de alguma forma ligado a um caminhão, um navio, um avião, algum veículo em movimento. Traduzindo isso para dinheiro, estamos falando de um custo anual de 380 bilhões de reais. É um número, assim, astronômico, que está embutido no preço do cafezinho, do celular novo, de absolutamente tudo que a gente compra. E aqui está o pulo do gato. De toda essa grana gasta com logística, a maior fatia do bolo vai para o transporte. Em média, 60% do custo total é só para levar o produto de um ponto A até um ponto B. É o maior peso na balança, sem dúvida. Tá, mas o que é, na prática, essa tal de gestão de transportes? Bom, dá para imaginar como um malabarismo de altíssima precisão. O desafio é esse: mover um produto do ponto A ao B, encontrando o equilíbrio perfeito entre 4 pratos: custo, rapidez, segurança e, cada vez mais, sustentabilidade. Deixar um cair não é uma opção. E é aqui que a chave vira. A gente não está falando só de mover caixa, sabe? Estamos falando de decisões de negócio de alto nível, super estratégicas. Uma escolha errada aqui pode significar um produto muito mais caro na prateleira e, claro, um cliente bem satisfeito. Mas, essa máquina não apareceu do nada. A forma como o Brasil se move hoje é o resultado direto de decisões que foram tomadas décadas atrás. Para a gente entender o presente, a gente precisa dar um pulinho rápido no túnel do tempo. A nossa história é totalmente marcada pela aposta nas rodovias, lá na década de 50. Isso fez do caminhão um rei absoluto das estradas, mas, por outro lado, criou uma dependência gigantesca. Foi só a partir dos anos 90, com as privatizações e a chegada da tecnologia, que o cenário começou a se diversificar um pouco, até chegar nessa era digital maluca que a gente vive hoje. Com esse cenário todo em mente, a gente chega numa pergunta que vale ouro: avião, trem, navio ou caminhão? A escolha do modal certo, do veículo certo, é uma decisão de altíssimo risco. E a resposta definitiva é que não tem resposta definitiva. Não existe uma bala de prata. O que é perfeito para transportar toneladas de minério de ferro, por exemplo, seria um desastre completo para entregar uma vacina com urgência. A escolha certa depende totalmente do contexto da operação. O rodoviário, nosso campeão nacional, tem a grande vantagem da capilaridade. O caminhão chega em qualquer lugar, vai de porta em porta. Por outro lado, para distâncias muito longas, o custo dele explode, sem falar no impacto ambiental e na vulnerabilidade total aos congestionamentos, né? Já o trem é praticamente o oposto. Ele é o gigante dos grandes volumes, imbatível para levar soja, minério por milhares de quilômetros a um custo baixíssimo. O problema? Zero flexibilidade. Ele só vai onde tem trilho e, no fim das contas, sempre vai precisar de um caminhão para fazer a entrega final. E aí, nos extremos, a gente tem o avião, que é a opção premium para tudo que é urgente e valioso, mas com custo que é proibitivo para a maioria das coisas. E o navio, o campeão da capacidade e do baixo custo, essencial para o comércio global, mas que opera num ritmo próprio, bem lento. Ok, beleza, já conhecemos as peças do jogo, agora vamos ver como é que o plano mestre é colocado em ação. Da estratégia que está no papel até a logística que está na rua, no dia a dia. A gestão de transportes funciona em 3 níveis, como se fosse uma pirâmide. Lá no topo está o estratégico, onde se decide, por exemplo, se a empresa vai ter caminhões próprios ou não. No meio, o tático, que desenha as rotas principais. E lá na base, o operacional, que é a correria do dia a dia para garantir que cada entrega saia na hora certa. E uma das maiores decisões estratégicas é exatamente essa: ter uma frota própria ou terceirizar. Contratar uma empresa especializada, o que o mercado chama de 3PL, dá uma super flexibilidade de custo. Já ter caminhões próprios dá controle total da operação, mas exige um investimento gigantesco.
E a Amazon é o exemplo perfeito de como não existe uma resposta única para isso. Ela usa o modelo híbrido, tem a própria frota para fazer a entrega final, o famoso last mile, nas cidades grandes, onde o volume compensa, mas usa parceiros terceirizados para conseguir chegar nas regiões mais remotas. É a pura estratégia em ação. Bom, obviamente, tudo isso custa muito, muito dinheiro. Então, como é que os gestores sabem se estão no caminho certo, se a operação está eficiente? Eles usam os indicadores-chave de performance, os famosos KPIs. E quando a gente olha a estrutura de custo de um caminhão, uma coisa salta aos olhos: o combustível. Ele representa quase metade de todo o gasto para manter um veículo rodando. É por isso que qualquer variaçãozinha no preço do diesel tem um impacto direto e imediato em toda a cadeia de suprimentos. Para medir o sucesso, então, os gestores ficam de olho nesses números. O mais famoso é o On-Time Delivery, ou OTD, que basicamente mede a pontualidade. Na logística de ponta, a meta é estar sempre acima de 95%. Se cair muito disso, a satisfação do cliente despenca junto. Outros indicadores super importantes medem as avarias na carga e, claro, o custo por quilômetro rodado. E se o presente já parece complexo, o futuro já chegou para redesenhar o mapa inteiro. A tecnologia deixou de ser um diferencial, sabe? Hoje, ela é o próprio motor que está transformando a logística. Essa frase é quase um soco no estômago, mas é a pura verdade. A transformação digital não é mais uma opção. Hoje é uma questão de sobrevivência. Quem não se modernizar, falando português claro, vai ficar para trás. E olha, a caixa de ferramentas tecnológica é simplesmente imensa. Vai desde o sistema TMS, que é o cérebro da operação, até sensores de IoT, que monitoram tudo em tempo real. A inteligência artificial já está prevendo demanda enquanto drones e caminhões autônomos começam a dar as caras. E no centro disso tudo vem a pressão por sustentabilidade, as práticas ESG que forçam todo mundo a buscar mais eficiência e um menor impacto no planeta. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. A tecnologia avança num ritmo tão alucinante que a forma como a gente recebe as nossas compras está mudando bem na nossa frente. A questão não é mais se, mas quando a próxima encomenda vai chegar por um drone ou um veículo que dirige sozinho. O futuro da logística, minha gente, já está batendo na nossa porta.